Carlo Ancelotti conseguiu um feito que parecia impossível. O Brasil caiu nas oitavas. E isso não acontecia desde 90. Mas comparar a 90 é um absurdo. Na Copa da Itália, o Brasil classificou em primeiro, 3 vitórias. Deu o azar da Argentina ficar em terceiro. Mas os eternos rivais eram os então campeões do mundo e contavam com um gênio, Diego Armando Maradona, além de um endiabrado Canidia. E claro, a campeã do mundo não era só Maradona e Canidia. E não se pode falar o mesmo da Noruega. Eles têm o monstro mitológico Haaland, quase o Kraken de Piratas do Caribe. Mas é ele, Odegaard e mais nada. Para se ter uma ideia, em todas as 23 Copas disputadas, a Noruega foi apenas a terceira a eliminar o Brasil e não chegar às semifinais. Ela se junta ao seleto grupo de Espanha em 1934 e a Hungria de 60 anos atrás. Dito isso, vamos voltar pela história e entender por que Carlo Ancelotti comandou uma das piores campanhas da seleção em Copas do Mundo. Para quem se perguntou sobre 1930 e principalmente 34, vai uma breve explicação. Em 30, a primeira Copa do Mundo, a seleção era praticamente uma seleção carioca, por causa de uma guerra entre CBD, Federações Paulistas, e a Carioca. Parece até roteiro de novela, mas foi isso mesmo. Mesmo assim, aquela seleção do primeiro Mundial ficou a uma vitória contra a Iugoslávia de avançar às semifinais, ou pelo menos um empate que forçaria um jogo desempate. Em 34, conseguiram piorar. Nova guerra, agora sobre profissionalismo, ou melhor, sobre impedir que ele existisse. De novo, o Brasil foi para a Copa sem boa parte dos melhores jogadores. O que 30 e 34 têm em comum? Bagunça e quedas na primeira fase. Mas eu considero que essas Copas sequer podem ser consideradas, e explico por quê. Com todo respeito aos jogadores da época, aquilo estava muito longe de representar o futebol brasileiro. E é justamente aqui que começa um padrão. Um padrão que torna quase impossível comparar 2026 com 90. A partir de 38, a história muda. O Brasil passa enfim a representar minimamente seu futebol. Terceiro colocado, eliminado pela então campeã Itália. Com um detalhe, o Brasil chegou ao jogo completamente estropiado, depois de jogar uma partida extra apenas 2 dias antes da semifinal. 1950 e o Maracanaço. Mas tem uma parte quase esquecida pela história, o contexto. Aquela Copa foi a única da história decidida num quadrangular, todos contra todos. Na primeira partida, o Brasil fez meia dúzia de gols, levou um. Depois, o 7-1 foi a nosso favor. Enquanto isso, o Uruguai só conseguiu vencer a Suécia com um gol nos minutos finais. Se aquele gol não sai, mesmo que o Brasil perdesse para o Uruguai, ainda teria um jogo de desempate. Ou seja, o famoso maracanaço esteve muito mais perto de não existir do que muita gente imagina. 1954. Aqui não tem discussão. A Hungria de Puskás atropelava praticamente qualquer seleção do mundo. O Brasil? O Brasil foi apenas mais uma. 1958 e 62. Precisa explicar? Sério? Bom, primeiro e segundo título mundial. Em 58, a maior goleada já aplicada em uma final de Copa do Mundo. 1966. Você deve pensar, o campeão voltou? Não. A bagunça voltou. O Brasil convocou 44 jogadores para fazer a concentração em território nacional. Durante a Copa, o time mudava praticamente inteiro de uma partida para outra. Para completar, perdemos Pelé logo na estreia. Quebrado. Aliás, Pelé jamais teve qualquer proteção da arbitragem nas Copas. E o Brasil caiu na fase de grupos. Assombrou o mundo, assombrou principalmente o Brasil. Mas repara numa coisa: mesmo quando fracassava, quase sempre havia uma explicação muito forte para aquilo.
Guarde essa ideia, porque ela vai ser decisiva quando chegarmos a 2026. México 70. 100% de aproveitamento. O esquadrão, já diriam os novos poetas. Primeiro a ser tricampeão. A Gilles Rimet ficou definitivamente no Brasil. Até que a roubassem, é claro. 1974. Quem nos parou? A revolucionária Holanda de Cruyff, uma das maiores seleções da história, embora não tenha ganho nenhuma Copa. Terminamos em quarto lugar. Nada vergonhoso nisso. 1978. Talvez a campanha mais esquecida da seleção, mas também uma das mais polêmicas. O Brasil terminou invicto. Só não disputou a final porque a Argentina aplicou uma inexplicável goleada de 6-0 sobre o Peru. Terminamos em terceiro. A campeã moral, entre aspas, foi encarada em tom jocoso. Tamanho era o domínio do Brasil na época. 1982. Talvez a seleção mais encantadora desde 70. Mas encantou pela frente uma gigante pragmática. A futura campeã Itália, com o peso de sua camisa, com o senhor Paulo Rossi. O Brasil novamente ficou em quinto lugar. Novamente saiu com a cabeça erguida. 1986. Outra eliminação. Agora para a França. A então campeã da Euro começava a surgir para as Copas. Nos pênaltis, o Brasil sofreu duplamente, com Zico no tempo normal e no desempate da marca de cal. Mais um quinto lugar. Para se ter uma ideia, já estava ficando chato isso. 1990. Já falamos dela, e justamente por isso ela serve tão bem. Para mostrar que comparar aquela Copa com 2026 faz tão pouco ou quase nenhum sentido. 94. Era muito mais que Romário, primeiro tetracampeão. Uma seleção extremamente dominante, que levou décadas para ser reconhecida como tal. 98. Vice-campeão. A Copa era na França. A França, que hoje domina o futebol mundial, todos sabem. O Brasil perdeu. Mas as circunstâncias extracampo dificilmente serão vistas novamente. 2002, a primeira Copa da Ásia, Coreia-Japão, primeiro pentacampeão, 7 jogos, 7 vitórias, fim da história. 2006. Aqui começa uma coincidência curiosa, ou uma sina. O Brasil passa a cair sempre para as seleções europeias, quase sempre nas quartas de final. A exceção, todos sabem qual foi. Até surgir Carlo Ancelotti. 2010. Foi a vez da Holanda nos tirar nas quartas. 2014. Dessa vez fomos até as semis, mas talvez fosse melhor não ir. 2018. Começa a era das grandes gerações tirando o Brasil. A ótima geração belga tinha virado piada na época. Por quê? Era a primeira vez que o Brasil caía para um não gigante. Novamente nas quartas. 2022. Levamos o empate no fim da prorrogação. Depois caímos nos pênaltis para a Croácia. A Croácia, que de espetacular tinha muito pouco. Mas, bem ou mal, era a atual vice-campeã mundial. Agora chegamos a 2026. Aqui o contexto muda, e muda completamente. A Copa tinha 48 seleções. Nunca foi tão fácil sobreviver à primeira fase. Olha o grupo. Haiti, uma seleção que só estava no Mundial graças ao aumento de vagas da CONCACAF, além de ter 3 representantes da CONCACAF já garantidos. O Haiti, até então, havia disputado apenas uma Copa do Mundo, há mais de 50 anos, e terminou na penúltima colocação. A adversária era a Escócia, que se classificou nos acréscimos das eliminatórias. Com uma virada espetacular, é verdade, mas quase ficou fora. Além disso, fora das Copas, a Escócia estava há quase 30 anos e ainda, durante as Copas, manteve uma tradição impressionante.
nunca passou da primeira fase em nenhuma de suas 9 participações. Opa, opa! Tu tá omitindo Marrocos. Calma que eu chego nele. Na prática, a partida contra Marrocos servia apenas para definir o primeiro lugar. Para se classificar, 4 pontos bastavam. Não só para o Brasil, para qualquer seleção. A Copa dava 2 vagas Diretas e ainda os melhores terceiros colocados. Ou seja, o grupo era dado. E aí chegaram os mata-matas. E nos mata-matas não eram mais 16, eram 32. 32 equipes eram o número máximo de participantes das Copas até 2022. Nos 16 avos de final, o muito elogiado Japão. Só um detalhe: o Japão nunca havia vencido uma partida de mata-mata em mundiais e seguiu sem vencer. Olha a lista de jogadores. Havia muito mais atletas buscando não cair em seus clubes do que jogadores que aspiravam vagas em torneios continentais. E mesmo assim, o Brasil encontrou o gol da vitória aos 50 minutos do segundo tempo. Até agora, nada mais do que obrigação. Mas vamos recapitular as seleções realmente médias que o Brasil enfrentou. Na estreia, pegou o Marrocos. Nas oitavas, a Noruega. Hakimi de um lado, Haaland do outro. E praticamente só. E foi justamente contra essas duas seleções que o Brasil mostrou seu pior futebol. Contra a Noruega, o Brasil teve a pior posse de bola de toda a história da seleção em Copas. Pense um pouco nisso. Não foi contra a Espanha de Xavi e Iniesta. Não foi contra a Alemanha de 2014. Nem contra o futebol total da Holanda de 74. Foi contra a Noruega. Noruega. E antes que alguém diga, mas a Noruega eliminou o Brasil. Sim, eliminou. Mas isso por si só não transforma a Noruega em uma potência histórica. Ela fez uma excelente Copa, mas caiu na outra fase. E mesmo assim, continua muito distante das equipes que tradicionalmente eliminaram o Brasil. Quase sempre, o Brasil caiu para as camisas mais pesadas do planeta, ou que no mínimo brigavam pelo título. Agora vem a parte importante. Carlo Ancelotti chegou no fim do primeiro ciclo. Pegou uma seleção com muitos problemas. Teve pouco tempo para trabalhar. Tudo isso é verdade. Mas também é verdade que as decisões dele durante a Copa precisam entrar na conta. As 6 Champions League de Ancelotti continuam lá. Ninguém apaga isso. Uma seleção brasileira é outra história. E até a Copa de 2028, não a Copa do Mundo, a Copa América. Ele terá que mostrar que 2026 foi apenas um acidente. Porque, se o Brasil voltar a amarelar em mais um mata-mata, a discussão deixa de ser sobre a pior campanha e passa a ser sobre o pior ciclo recente da seleção.
Eu era, e talvez siga sendo, um dos grandes entusiastas de Ancelotti no comando da seleção. Mas isso não vai bastar se os resultados seguirem não aparecendo. Vamos ver se os erros de 2026 vão permanecer, agora sem a desculpa de apenas um ano para trabalhar. Então, pessoal, era isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, bate palma, compartilha. Quem não gostou, manda o hate nos comentários. Abraço e até o próximo vídeo.